Quando Hitler conquistou a Alemanha, ele tinha um plano de destruir o povo judeu, principalmente o judeu, e cometer o maior genocídio da história. O segundo aconteceu na Armínia, onde os turcos maometanos crucificaram crianças, mataram crianças na Armínia. Tudo por causa de um pedaço de terra que, segundo eles, ficava lá no Monte Ararat, onde, segundo eles, a Arca de Noé estaria depositada. Então eles invadiram a Armínia e cometeram o segundo maior genocídio da história. 1.200.000 pessoas mortas. Entre essas pessoas, crianças. 1.200 pessoas mortas na Armínia. Entre elas, crianças. E Hitler, lá na Alemanha, outro demônio, outro capeta, mas esse era possesso de legiões, porque a história conta isso, matou 6 milhões. Hitler, quando ele viajava de avião, eu já estudei a história, ele rasgava os tapetes dos aviões com as unhas, porque Hitler era um encapetado. No Brasil nós temos também um capeta no poder? Temos. Temos sim. Temos sim. Por quê? Porque o presidente da República do Brasil, ele dá gargalhadas enquanto 180.000 pessoas já desceram à sepultura. Ah, mas é um evento natural. Sim. Pode acontecer um evento natural e dezenas, centenas, milhares de pessoas irem a óbito. Isso é natural a qualquer ser humano. Mas quando alguém ri disso, quando alguém brinca com isso, quando alguém não se importa com isso, ele está cumprindo a função do capeta, do diabo. Ah, mas bispo, você está exagerando? Não, não estou não. Não estou. Não estou. A Bíblia fala, vou citar só 2 textos, que quando Jesus foi na cidade de Gadara, na Decápolis, eram 10 cidades gregas livres, ali tinha um homem possuído que ele era acorrentado, mas ele quebrava as correntes. E quando Jesus passava por ali, ele andava nu, ele andava se machucando, ele era furioso. Então, quando Jesus passava por ali, ele gritou: vieste nos atormentar antes do tempo?
E Jesus perguntou para ele: qual o seu nome? Ele disse: Legião, porque somos muitos. Legião, porque somos muitos. Havia um espírito demoníaco naquele homem que levava ele a agredir as pessoas, a sentar pedra nas pessoas, a se martirizar. E ele se proclamava uma legião, que é de 2 a 6 mil demônios. Então, era uma situação complicada na vida do gadareno. De 2 a 6 mil demônios, que o levava a se martirizar, que o levava a agredir, que o levava a quebrar correntes, que o levava a uma vida desgraçada e miserável. Ele perdeu todo o prazer com a vida, com o amor, com a alegria e com o desejo de fazer o bem. Ah, mas tem mais alguma passagem? Tem. No livro de João, capítulo 10, diz o seguinte: o diabo, ele veio roubar, matar e destruir. São as 3 funções: roubar, matar e destruir. Quando Jesus usa essa expressão, ele usa uma figura de linguagem. O que é roubar? Roubar é tirar alguma coisa. Então, ele rouba o homem da presença de Deus, tira todos os valores éticos de dentro dele e, por fim, dá cabo na vida dele. Assim foi com todos os ditadores. Assim foi com todos os homens, como Hitler, Nero, Calígula, César Augusto. Todos eles. Todos esses homens que praticaram maldades, no final, não terminou bem. Mas nós estamos vivendo em uma era diferente. A era do capitalismo. Então pode ser que alguém não se dê bem e ainda continua detendo um certo poderio. Agora, lembre de uma coisa: um homem que rouba o coração de uma nação de evangélicos e tenta enganá-los, usando um versículo da Bíblia, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não cita o versículo 36 de João, capítulo 8. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, esse homem, ele não tem parte com Deus. Ele pode estar usando de dissimulação para enganar pessoas. O segundo passo, matar,
significa matar os valores. Os valores cristãos. Os valores humanos bons que existe dentro do ser humano. Porque o ser humano, ele tem valores. Muitas vezes ele quer fazer o bem. Mas se tem um camarada instigando ao mal constantemente e está constantemente dando gargalhadas, falando palavrões, absurdos, coisas que se eu falar como um cristão, eu tenho que ficar a noite toda pedindo perdão. Se eu falar uma palavra dessas que o Bolsonaro fala. Quando eu pronuncio algo assim, eu costumo ficar 1 dia, 2, 3 pedindo perdão. Mas ele fala 40, 30, 40 palavrões em uma reunião ministerial e está bem tranquilo. E alguém disse, mas nós sabíamos que ele era assim. Sim, claro, os nazistas também sabiam que o Hitler gostava de matar. Os nazistas sabiam que Hitler queria uma raça ariana. Por causa de quê? Porque eles eram um grupo hegemônico unido pelo fascismo, porque o fascismo ele vem de uma concepção de belo. Segue a filosofia de Platão, a filosofia platônica de belo. Todos têm que ser belo. Diferente de Jesus, porque Jesus ensinou que nós temos que ser bons. Então, quando a gente fala assim para alguém, belo gesto você fez, nós estamos dizendo que ele fez uma coisa boa. Mas a visão platônica não. A visão platônica é de belo aquele que é perfeito. Esse é o belo. Inspirada em uma deusa que era perfeita. Essa era a visão platônica. E essa era a visão de Hitler. Do perfeito, do bonito, de palitozinho, né? Tudo na aparência. Tudo na aparência. Era tudo perfeitinho por fora, mas por dentro estava podre. Hitler era podre por dentro. Uma família corrupta, nazistas corruptos, assassinos que assassinavam a sangue frio, inclusive explodindo judeus em covas. E o outro passo é a destruição. E o que é a destruição? É fazer que o outro não tenha como agir. É o que fizeram lá com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica. Os Estados Unidos jogaram uma bomba sobre Hiroshima e Nagasaki e mataram milhares de pessoas. Isso é uma destruição.
Quer dizer, para nós provarmos que nós somos poderosos, que nós temos o poder de não permitir que haja nenhuma reação, nenhuma ação contra nós, vamos jogar a bomba lá. E jogaram a bomba atômica. Ela fez um grande cogumelo no céu. É a destruição. Destruir. O presidente que agora perdeu a eleição nos Estados Unidos, o Trump, ele também tinha essa visão de destruição. É dele a ideia de jogar. Ele jogou sobre uma nação a mãe de todas as bombas. Ele não jogou a bomba atômica, mas ele jogou a mãe de todas as bombas. Que era uma bomba que faz uma bola de fogo. E ele comemorou. Se fosse a bomba atômica, ele comemoraria também. E eu estou para dizer que o presidente do Brasil também comemoraria. Agora, eu pergunto, um cristão iria comemorar? Não. Não o Cristo que eu sirvo. Jesus uma vez estava passando em Samaria. E ele queria passar por ali. E o povo de Samaria tinha uma certa preconceito, rejeição aos judeus, que não eram samaritanos, e não deixaram Jesus passar com seus apóstolos. E aí os apóstolos, sabendo que Jesus tinha muito poder, que ele tem todo o poder, eles disseram o seguinte: Senhor, por que o Senhor não manda fogo? Por que o Senhor não queima logo essa cidade? Eles não entendiam ainda quem era Jesus. Queima tudo, queima lá e nós passamos. Eles não podem fazer isso. E aí Jesus disse: calem a boca de vocês. Vocês não entendem que eu não vim para destruir a vida dos homens, mas é que eu vim salvar a vida deles? Eu não vim destruí-los, eu vim salvá-los. Então, gente, o conceito de Jesus é antagônico ao conceito de destruição. Quando há uma destruição, é porque o próprio homem provoca a destruição. E a destruição, segundo Jesus, é uma obra do diabo. Ele disse o quê? O diabo vem para roubar, matar e destruir. Então, o diabo, ele representa a destruição. Ele representa, em certo aspecto, a morte. E ele representa roubar os sentimentos do ser humano. Foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden. Quando ele colocou no coração de Eva ser maior do que Deus. Ele disse o quê? Que Eva
que Deus não estava falando a verdade e que Eva seria maior do que Deus. E ela acreditou. E aí nós tivemos todo tipo de miséria e desgraça e morte e genocídio veio ao mundo através da desobediência. E quem foi que induziu Eva a fazer isso? Foi o diabo. Porque ele é o pai da mentira e é o pai da destruição. Ele que sente prazer em destruir. Então, gente, baseado nisso, nosso país não está sendo governado por um homem de Deus, não. Não está. E o tempo vai mostrar, ou já está mostrando, são 2 anos de palavrões, de agressões e do fomento da violência. E o tempo, ele pode mostrar coisas piores. Um homem que comemora. Agora houve um encontro entre o ministro da Saúde e um governador em um certo lugar, e eles chamaram um cantor sertanejo para comemorar no dia em que 180 mil pessoas já haviam descido à sepultura. No dia em que há pessoas ainda explodindo os seus pulmões e botando sangue pela boca. Eles estão comemorando. Comemorar o quê? Era momento de chorar. Se eles fossem realmente de Deus, eles cumpririam o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. São 180 mil famílias que estão chorando os seus mortos, enquanto eles comemoram. Então, gente, esse homem que se diz católico, mas eu não acredito que ele é católico, eu não acredito, porque esse não é o pensamento dos católicos, e flerta com os evangélicos. Não acredito também que ele seja evangélico. Também não acredito que ele seja ateu, porque ateu muito melhor do que ele. Tem ateu que não fez 1% do que ele fez. 0,1%. Então, gente, a nossa nação precisa acordar e ver que esse homem, ele veio para trazer a discórdia e não veio para trazer alegria. Eu não vi nada de alegria ainda. São 2 anos
apenas fomentando o ódio, fazendo com que igrejas venham estar usando armas, apontando armas dentro das igrejas. Pessoas fazendo símbolos de armas. Fomentando a violência. Como se arma e violência fosse uma coisa simples. Mas não é. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação e em breve essa tormenta venha passar.